Imagina só, e se um livro lá de 1860, supostamente ditado por espíritos, descrevesse o nosso mundo de hoje com uma precisão assustadora? É exatamente isso que a gente vai analisar aqui. Uma obra com previsões que vão, olha só, da crise ambiental que a gente vive até a teoria da relatividade. A pergunta que fica é como isso seria possível, né? Como é que um texto filosófico, escrito muito, mas muito antes das grandes revoluções da ciência, conseguiu antecipar desafios, tecnologias, coisas que só viraram realidade mais de 100 anos depois? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar lá na origem desse quebra-cabeça. Então, o autor dessa obra é um francês chamado Jean-Baptiste Rostand. E o livro é Os Quatro Evangelhos. E a premissa por trás dele, olha, é bem extraordinária. Ele dizia que o texto todo foi recebido de uma fonte espiritual. Mas sabe, independentemente de onde veio, o que realmente intriga a gente hoje é o conteúdo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Vamos começar pelo que o livro falava sobre o futuro do nosso planeta. Olha bem essa citação. Ela fala de esgotamento de recursos naturais por causa do abuso humano. E que isso levaria à necessidade de criar uma alimentação factícia, ou seja, artificial, feita a partir de combinações químicas. Pensa bem, isso foi escrito numa época em que todo mundo achava que a natureza era infinita, que nunca ia acabar. E essa linguagem do século XIX, né, parece que está descrevendo os nossos problemas de hoje. O texto fala de crise ambiental, da falta de recursos, do surgimento de alimentos ultraprocessados e, pior, alerta sobre os impactos na nossa saúde e chega a sugerir que, com o tempo, o corpo humano teria que se adaptar a essa nova dieta. A comparação é direta, né? De um lado, a visão lá de 1860. Do outro, a nossa realidade aqui e agora. Essa conexão entre abusar dos recursos do planeta e ter que criar comida de laboratório, o que antes era uma ideia meio maluca, hoje é a base da indústria de alimentos e um debate enorme sobre saúde pública. Mas calma que não para por aí. As previsões vão além da ecologia. O texto fala da conquista dos céus. A afirmação é ousada. O homem tem que ser senhor do ar. E o mais incrível é que ele já aponta os dois maiores desafios para isso acontecer. O que impressiona aqui é a lógica. Primeiro, o texto olha para a tecnologia da época, os balões, e chama isso de primeira infância do voo. Depois, ele prevê exatamente os problemas que viriam, como controlar a direção e como lidar com a falta de ar lá em cima. E por fim, ele afirma com toda certeza que esses desafios seriam superados. É basicamente uma previsão dos problemas da aviação moderna, aerodinâmica e pressurização da cabine. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Saindo do planeta e indo para as previsões sobre a gente mesmo, sobre a condição humana, falando de saúde, biologia e até história. Essa parte sobre medicina é de cair o queixo. Numa época em que os médicos da alopatia e da homeopatia praticamente não se falavam, o texto prevê que tudo ia se unir. E mais, fala de procurar a causa moral por trás da dor física. Isso é muito profundo. Analisando bem, a gente vê ideias que estavam décadas, talvez um século à frente do tempo. Essa unificação, hoje a gente chama de medicina integrativa. A abordagem holística, essa conexão entre mente e corpo, bom, essa é a base da medicina psicossomática, um campo que só foi se desenvolver de verdade no século XX. E não para na medicina, o livro se aventura até num debate científico bem específico daquela época, a paleontologia e a dificuldade de encontrar fósseis humanos. Isso aqui é impressionante. O texto não só aponta um problema real da ciência, que era difícil achar fósseis humanos, como dá uma explicação que é cientificamente correta. Nosso esqueleto é muito frágil e, por isso, é mais difícil de fossilizar. Uma observação que vale até hoje, diga-se de passagem. Tudo bem, agora a gente vai para a previsão que é talvez a mais abstrata, a mais filosófica de todas. Pensa comigo, no século XIX, o tempo era visto como algo absoluto, um relógio universal igual para todo mundo em todo lugar. E aí vem essa citação e desafia tudo isso. Diz que o tempo não é constante, que ele é relativo, relativo às leis que regem o universo. É uma ideia revolucionária. E essa ideia, ela conversa diretamente com a teoria da relatividade de Einstein, que só ia aparecer mais de 40 anos depois. A noção de que o tempo é flexível, que ele está conectado com o tecido do universo, foi uma das maiores revoluções científicas do século XX.
E, de alguma forma, a sementinha dessa ideia já estava ali, naquele texto de 1860. Tudo isso, claro, nos leva de volta àquela pergunta principal. Como? Como esse tipo de conhecimento podia estar num texto daquela época? Bom, a análise do material de origem chega a uma conclusão bem direta. Ela sugere que, pela profundidade das previsões, a origem desse conhecimento não poderia ser uma mente humana comum do século XIX. E o argumento para essa conclusão se baseia em alguns pilares. Primeiro, uma visão de longo prazo, de mais de 150 anos. Segundo, uma análise super complexa que conecta o nosso comportamento com o que acontece com o meio ambiente e com a nossa biologia. Terceiro, um conhecimento que junta ecologia, medicina física, áreas que nem conversavam direito na época. E por último, um propósito de focar o nosso progresso. Essa capacidade toda é que é apontada como evidência de uma inteligência superior por trás das mensagens. Um ponto-chave da análise é que o livro não tenta tomar o lugar da ciência, muito pelo contrário. Em vários trechos, ele diz que a ciência vai descobrir as coisas no seu próprio tempo, com seus próprios métodos. A ideia ali seria complementar, sabe? Oferecer uma perspectiva mais ampla, onde ciência e espiritualidade podem andar juntas. Então, o que a gente tira disso tudo? A análise sugere que o grande legado dessa obra é uma filosofia de progresso contínuo. É um lembrete de que o nosso avanço material está totalmente ligado ao nosso desenvolvimento moral. E também é um convite para a gente olhar um pouco além das explicações que são só materiais. E com isso, a gente volta para a pergunta do começo. O que a gente viu aqui foi uma profecia? Uma intuição genial? Ou só uma baita coincidência histórica? A resposta, no fim das contas, talvez diga mais sobre como a gente enxerga o mundo do que sobre o livro em si. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar